Imagine estruturas colossais enterradas em florestas, montanhas e até mesmo sob o gelo do Ártico. Túneis de centenas de metros, bases onde decisões militares eram tomadas, foguetes montados e vidas destruídas no anonimato da escuridão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich criou uma rede de instalações subterrâneas tão extensa quanto secreta. Lugares onde tecnologia, terror e silêncio se misturavam de forma assustadora. Mas por que os nazistas investiram tanto em construções escondidas? O que realmente acontecia dentro desses bunkers e fábricas enterradas? E por que tantas dessas estruturas ainda hoje permanecem envoltas em mistério? É sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se para uma viagem ao subsolo da guerra. Bem-vindos ao canal Além da Resposta. Entre os confins gelados de Franz Josef Land, um arquipélago remoto no Ártico russo, repousava em silêncio uma das instalações mais misteriosas da Segunda Guerra Mundial. Durante uma expedição científica realizada em 2016 por pesquisadores russos, algo extraordinário emergiu do gelo eterno. Os restos congelados de uma base meteorológica nazista, soterrada sob neve e esquecimento. A estação, chamada Schatzgräber, que em alemão significa caçador de tesouros, estava localizada na ilha Alexandra, cerca de 1000 quilômetros do Polo Norte. Sua descoberta foi uma verdadeira cápsula do tempo que surpreendeu a comunidade histórica e militar, confirmando uma lenda que há décadas parecia mais ficção do que fato. Construída em 1942 por ordem direta de Adolf Hitler, a base foi ativada no ano seguinte com uma função extremamente estratégica: fornecer dados meteorológicos para orientar as missões dos submarinos U-Boot alemães que patrulhavam os mares gelados do norte. O clima severo da região não impediu a instalação da base, pelo contrário, foi um trunfo. Isolada de olhos curiosos, a estação oferecia aos nazistas informações precisas sobre condições atmosféricas, marés e movimentação de tempestades, fundamentais para emboscar comboios aliados que abasteciam a União Soviética. A simples existência de Schatzgräber revela até onde o Terceiro Reich estava disposto a ir para obter vantagem militar. Ela não foi apenas uma estação meteorológica. Foi um símbolo da ambição de controlar o tempo, o mar e, por extensão, o destino das batalhas no fronte ártico. A base Schatzgräber não era apenas um ponto remoto de observação do clima, era uma extensão do poder estratégico do Terceiro Reich. Operando sob sigilo absoluto, a estação contava com uma equipe formada por meteorologistas civis e militares, todos altamente treinados para operar em uma das regiões mais hostis do planeta. Enfrentavam ventos que ultrapassavam 100 km por hora, temperaturas inferiores a menos 50 graus Celsius e a completa ausência de luz solar durante o inverno polar. O isolamento psicológico era tão brutal quanto o físico. Mesmo assim, os homens revezavam turnos para manter equipamentos meteorológicos em funcionamento. Barômetros, anemômetros, medidores de pressão, termômetros e transmissores de rádio eram monitorados constantemente. Relatórios codificados eram enviados regularmente para os quartéis generais alemães, permitindo o planejamento de emboscadas navais com precisão cirúrgica. Os submarinos nazistas, invisíveis sob o gelo, utilizavam essas previsões para atacar comboios aliados com vantagem absoluta. Quando os cientistas russos redescobriram a estação, encontraram mais de 500 artefatos incrivelmente bem preservados pelo frio. Munições, ferramentas, louças, documentos,
fotografias, rádios, roupas e até objetos pessoais, como diários e cartas. Cada item contava uma parte da rotina desses homens esquecidos pela história. Os relatos escritos revelavam sentimentos de medo, saudade, esperança e obediência cega. Em um ambiente onde a solidão era tão densa quanto o gelo que os cercava, aqueles soldados desempenhavam um papel vital para o Reich, ainda que provavelmente jamais imaginassem que seriam redescobertos 7 décadas depois, congelados no tempo. Apesar de sua importância estratégica, a base Schatzgräber teve um destino abrupto e trágico, não pelas mãos de inimigos, mas pela própria natureza. Em maio de 1944, o contingente de homens lotado na estação cometeu um erro quase fatal. Ao tentar se alimentar de carne de urso polar que haviam caçado nas redondezas, não a cozinharam adequadamente. O resultado foi um surto de triquinose, uma infecção parasitária causada por larvas presentes em carne crua ou mal cozida. Em poucos dias, praticamente toda a guarnição adoeceu com sintomas graves, dores musculares intensas, febres altíssimas, delírios e até paralisia. A estação, que funcionava no limite da sobrevivência, não possuía estrutura médica para lidar com algo dessa magnitude. As transmissões de emergência foram enviadas à Alemanha e, num esforço logístico arriscado, um submarino alemão foi despachado ao Ártico para resgatar os doentes. Os soldados foram evacuados em condições precárias e levados para tratamento no continente, mas a base foi definitivamente abandonada. Durante décadas, sua existência foi tratada como uma lenda militar sem provas sólidas. Foi apenas com a expedição de 2016 que a realidade foi confirmada. Os objetos preservados no gelo contavam, em silêncio, a história do colapso de uma missão ultra secreta. Mais do que uma operação militar falha, Schatzgräber se tornou símbolo da vulnerabilidade humana diante das forças da natureza. A ambição tecnológica nazista não foi suficiente para vencer o Ártico. Nem armas, nem ciência, nem ideologia puderam salvar aqueles homens daquilo que talvez tenha sido sua batalha mais cruel: a luta contra a própria sobrevivência. Em meio às densas florestas tropicais da província de Misiones, no norte da Argentina, uma descoberta arqueológica feita em 2015 reacendeu uma antiga e controversa hipótese. Teria o Terceiro Reich planejado, com antecedência, esconderijos na América do Sul para seus oficiais em fuga? No interior da Reserva Natural Teyú-Cuaré, uma equipe de pesquisadores, liderada por arqueólogos argentinos, identificou as ruínas de 3 construções de pedra, uma residência simples, um armazém e o que parecia ser um posto de observação. Essas edificações estavam cobertas por décadas de vegetação tropical, camufladas em uma região remota, de difícil acesso, situada próxima à fronteira com o Paraguai. A escolha geográfica foi tudo menos aleatória. O local está inserido em uma área estratégica, com rios navegáveis, trilhas antigas e cobertura natural abundante, ideal para evitar detecção. Para os arqueólogos, a robustez das paredes, feitas com pedras locais, algumas com mais de 1 metro de espessura, e a ausência de janelas convencionais indicam que as estruturas não foram erguidas com finalidade habitacional comum. Além disso, sua posição elevada em relação ao terreno circundante oferecia ampla visibilidade, como se estivessem prontas para servir como ponto de vigia. Essas características, somadas à arquitetura simples, porém funcional, sustentam a teoria de que o local teria sido construído como uma base de emergência ou esconderijo. A descoberta levanta a pergunta que ainda ecoa entre os estudiosos:
Teriam oficiais nazistas realmente se abrigado ali? Ou o local permanece apenas como vestígio de um plano nunca realizado? A teoria de que os nazistas prepararam rotas de fuga e esconderijos na América do Sul ganhou ainda mais força após os objetos encontrados nas ruínas da floresta argentina. Durante as escavações, os arqueólogos localizaram 5 moedas alemãs autênticas, datadas entre 1938 e 1942, além de 44 fragmentos de porcelana fina, todos com a inscrição Made in Germany e adornos com a suástica e a águia imperial, símbolos inconfundíveis do Terceiro Reich. Esses itens estavam enterrados em locais distintos, sugerindo que não foram simplesmente descartados ou esquecidos, mas talvez cuidadosamente deixados ali. O mais intrigante, segundo os especialistas, é que esses objetos não estavam associados às comunidades alemãs da região, conhecidas por manter tradições e objetos de origem europeia, mas cujas residências e construções seguem padrões distintos. Também foram encontrados frascos de remédios com rótulos em alemão, embalagens metálicas de alimentos e estruturas de ventilação engenhosas escondidas no teto das construções. Segundo o arqueólogo Daniel Chavelson, da Universidade de Buenos Aires, essas evidências reforçam a hipótese de que o local fazia parte de uma rede de abrigos emergenciais criados para proteger fugitivos do regime nazista após o colapso da Alemanha. A localização, próxima à tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil, fornecia um corredor natural de fuga, onde o controle alfandegário era quase inexistente na época. Embora não haja provas conclusivas de que o abrigo foi usado por figuras específicas, a qualidade dos materiais e o esforço para ocultá-los revelam uma intenção clara de permanência ou preparação estratégica. Apesar do entusiasmo que a descoberta gerou entre pesquisadores e na mídia, o mistério envolvendo as ruínas de Misiones permanece sem uma resposta definitiva. A comunidade acadêmica está dividida, enquanto alguns afirmam com convicção que o local fazia parte de uma rede de fuga organizada para altos oficiais do nazismo, outros mantêm ceticismo. Uma linha de interpretação alternativa argumenta que as construções poderiam ter sido erguidas ou utilizadas por colonos alemães, cuja presença na região remonta ao século XIX. De fato, há registros de imigração alemã na Argentina desde o período imperial, e muitos descendentes mantêm tradições culturais e objetos de origem europeia, o que poderia justificar a presença de porcelanas e moedas. No entanto, o que torna essa hipótese frágil é o nível de isolamento e o padrão militarizado das estruturas, algo não comum entre casas de fazenda ou colônias familiares. Além disso, a história recente da Argentina reforça a possibilidade de envolvimento com nazistas. Sob o governo de Juan Domingo Perón, o país se tornou um refúgio seguro para vários criminosos de guerra, como Adolf Eichmann, capturado anos depois, vivendo sob identidade falsa nos arredores de Buenos Aires, e Joseph Mengele, que também passou pelo país. Moradores da região afirmam conhecer as ruínas há gerações, e lendas locais mencionam forasteiros europeus vivendo ali temporariamente no pós-guerra. Mesmo com tantas incertezas, uma coisa é clara: aquelas paredes de pedra, silenciosas no meio da selva, ainda guardam um segredo que nem o tempo conseguiu apagar. No coração das florestas densas da Masúria, no leste da atual Polônia, escondido entre lagos e pântanos, foi construído um dos locais mais importantes e ao mesmo tempo mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, o Wolfschanz, ou Covil do Lobo. Esse nome fazia alusão direta ao próprio Adolf Hitler, que costumava se referir a si mesmo como o Lobo, uma figura mítica de liderança e ferocidade.
O complexo foi erguido pela organização TODT a partir de 1940 e entrou em operação em junho de 1941, poucos dias antes da deflagração da Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Localizado estrategicamente em uma área de difícil acesso, o lugar oferecia não apenas camuflagem natural, mas também condições defensivas quase impenetráveis. A densa floresta ao redor dificultava qualquer ataque aéreo ou terrestre, enquanto os pântanos serviam como barreiras naturais contra infiltrações. Com uma área superior a 6 km², o Wolfschanze abrigava mais de 80 edificações entre bunkers reforçados com concreto espesso, alojamentos de oficiais, barracões de tropa, depósitos de munição, usinas geradoras e centros de comunicação. O local era dividido em 3 zonas de segurança cercadas por arame farpado, campos minados e guardadas por tropas da SS e do Serviço de Segurança do Reich. Ali, Hitler passou mais de 800 dias coordenando campanhas militares no fronte oriental e tomando decisões que alterariam os rumos do mundo. Longe de Berlim, mas protegido por concreto e silêncio, o Führer transformou aquele recanto na floresta em um verdadeiro núcleo do poder nazista durante a guerra. Apesar da aparência tranquila e camuflada, o Covil do Lobo foi palco de um dos episódios mais dramáticos e emblemáticos da resistência ao nazismo, a tentativa de assassinato de Hitler em 20 de julho de 1944. O responsável pelo plano era o oficial Klaus von Stauffenberg, membro da Wehrmacht, que, horrorizado com os crimes do regime, liderou a Operação Valkyria, um golpe que pretendia eliminar o Führer e tomar o controle da Alemanha. Naquela manhã, Stauffenberg entrou na sala de reuniões do bunker com uma maleta contendo um explosivo de alta potência. Após posicioná-la discretamente sob a mesa, deixou o recinto com uma desculpa, pouco antes da detonação. A explosão destruiu parte da sala, matou 4 pessoas e feriu gravemente outras, mas Hitler sobreviveu com ferimentos leves, protegido, em parte, pela robusta mesa de carvalho e pelas espessas paredes de concreto. O fracasso da operação resultou em uma onda de represálias. Mais de 7.000 pessoas foram presas e cerca de 5.000 executadas, incluindo Stauffenberg. Esse atentado não foi o único plano para eliminar Hitler, mas tornou-se o mais famoso e emblemático, pois revelou que, mesmo entre os próprios alemães, havia quem lutasse contra a tirania. Hoje, o local exato da explosão ainda pode ser visitado nas ruínas do Wolfschanze, como um memorial silencioso de coragem, fracasso e resistência. O episódio marcou para sempre a história da Segunda Guerra como um grito desesperado por justiça, abafado pela rigidez das paredes que protegiam o ditador. Com o avanço das forças soviéticas rumo ao coração da Alemanha, o Wolfschanze começou a perder sua utilidade estratégica. Em janeiro de 1945, quando o Exército Vermelho se aproximava perigosamente da Prússia Oriental, Hitler e seu alto escalão ordenaram a evacuação completa do complexo. Na retirada, os engenheiros nazistas realizaram explosões coordenadas para destruir os principais edifícios e documentos confidenciais, numa tentativa de apagar os vestígios das decisões tomadas ali. No entanto, devido à solidez das construções e à pressa com que a operação foi conduzida, muitos bunkers resistiram às detonações e suas ruínas permanecem até hoje como testemunhas silenciosas do que ali aconteceu. Após a guerra, o local foi explorado por militares soviéticos e poloneses, mas a maior parte da estrutura foi deixada intacta, como símbolo histórico e, para muitos, como alerta sobre os perigos da tirania. Atualmente, as ruínas do Covil do Lobo são abertas à visitação pública, com trilhas guiadas,
placas explicativas e reconstruções parciais que ajudam a compreender sua importância. O local permanece envolto em uma aura de silêncio e peso, onde o som do vento entre as árvores parece carregar os ecos do passado. Para estudiosos e visitantes, caminhar entre os escombros do Wolfschanz é como adentrar um labirinto de pedra onde decisões mortais foram tomadas. Mais do que uma base militar, o lugar representa a epifania da arquitetura do poder totalitário e o colapso inevitável daqueles que tentam controlar o mundo a partir da escuridão. Escondido sob as montanhas da Baixa Silésia, em uma das regiões mais acidentadas da antiga Alemanha nazista, hoje parte da Polônia, está um dos projetos mais enigmáticos da Segunda Guerra Mundial: o Projeto Ries. O nome, que em alemão significa gigante, não foi escolhido por acaso. O plano previa a construção de um complexo subterrâneo colossal, com dezenas de quilômetros de túneis e estruturas blindadas, capazes de suportar bombardeios e abrigar operações militares estratégicas. Acredita-se que o projeto foi idealizado em 1943, quando o rumo da guerra começava a se voltar contra o Reich, e a necessidade de refúgios secretos, longe das cidades, tornou-se urgente. O local escolhido oferecia tudo o que o regime precisava: cadeias montanhosas difíceis de acessar, florestas densas, rochas resistentes para a escavação e um relativo isolamento de rotas comerciais. Várias entradas foram iniciadas em locais como Ozovka Wodars Sokolex e nas cavernas sob o castelo de Książ, onde Hitler poderia, em tese, se esconder e governar na retaguarda de um colapso militar. Ao todo, seriam mais de 190 mil metros quadrados de construção subterrânea que incluiriam salas de comando, abrigos antiaéreos, fábricas de armamentos e centros de pesquisa militar confidenciais. Ainda hoje, os pesquisadores se dividem quanto ao verdadeiro objetivo do projeto. Para alguns, tratava-se de um novo quartel-general. Para outros, uma fábrica de armas ultra-secretas. Há ainda os que acreditam que o local serviria como um bunker final, caso Berlim caísse. O que se sabe com certeza é que o projeto era ambicioso e profundamente sombrio. O que torna o projeto Ries ainda mais perturbador não é apenas sua escala monumental, mas o fato de ter sido construído às custas de sofrimento humano extremo. Para realizar uma obra dessa magnitude em tão pouco tempo, os nazistas recorreram à mão de obra forçada, composta principalmente por prisioneiros do campo de concentração de Gross-Rosen. Milhares de homens judeus, poloneses, soviéticos e opositores políticos foram transferidos para a região e obrigados a trabalhar sob condições absolutamente desumanas. Dormiam em barracões gelados, alimentavam-se com rações mínimas e eram submetidos a jornadas de até 16 horas por dia em túneis frios e mal ventilados. A umidade constante, a falta de equipamento de proteção e o colapso físico frequente faziam com que centenas morressem por mês, seja por exaustão, doenças ou execuções sumárias. Guardas da SS supervisionavam cada etapa, impondo disciplina com violência, e engenheiros da organização TODT coordenavam os esforços de escavação com precisão militar. Em muitos trechos, os detentos trabalhavam com as mãos nuas, usando ferramentas improvisadas para quebrar rocha bruta e abrir passagem para corredores que jamais seriam concluídos. Poucos sobreviveram para contar o que viram. Seus relatos, no entanto, descrevem cavernas gigantescas sendo abertas sem propósito aparente, escadas que levavam a lugar nenhum e salas que pareciam ter sido feitas para experiências. O projeto Ries, assim, não foi apenas um empreendimento arquitetônico, foi um símbolo da crueldade metódica do regime nazista disposto a sacrificar milhares para erguer um império subterrâneo de pedra e sangue. Apesar de toda a energia investida no projeto Ries, ele nunca foi concluído.
Com o avanço das tropas soviéticas no início de 1945, as obras foram interrompidas às pressas. Muitas seções dos túneis foram deixadas inacabadas, algumas sem revestimento, outras com passagens cegas e câmaras vazias. Quando os soldados aliados chegaram, encontraram apenas fragmentos de uma mega estrutura que parecia ter sido abandonada às pressas, sem planos claros, sem mapas e com pouca documentação sobrevivente. Estima-se que menos de 30% da construção prevista tenha sido concluída. Grande parte dos arquivos relacionados ao projeto foi queimada ou simplesmente desapareceu com o fim do Reich. Isso abriu espaço para inúmeras teorias conspiratórias que, até hoje, povoam o imaginário popular. Alguns acreditam que armas experimentais, como os chamados Wunderwaffe, estariam sendo testadas ali. Outros falam de laboratórios de pesquisa ocultos, trens blindados, carregados de ouro nazista, ou artefatos religiosos saqueados em outros países. Embora nenhuma dessas teorias tenha sido comprovada, o mistério persiste. Atualmente, partes do complexo podem ser visitadas em passeios guiados, onde os visitantes percorrem corredores silenciosos e inacabados. As paredes frias, cobertas de musgo e com marcas de ferramentas ainda visíveis, parecem contar sua própria história. O projeto Riesa não se tornou o refúgio de Hitler, nem uma fábrica secreta em operação, mas se tornou algo talvez mais simbólico, um monumento oculto da arrogância e da paranoia nazista, escondido sob as montanhas que ainda hoje guardam seus segredos. A cerca de 20 quilômetros ao sul de Berlim, na cidade de Zossen, encontrava-se um dos centros neurálgicos do poder militar nazista. Os complexos Maybach-Brewery e Maybach. Esses dois agrupamentos de edifícios eram, à primeira vista, estruturas comuns, semelhantes a casas residenciais de 2 ou 3 andares. Porém, o que se escondia sob suas fundações era um sistema subterrâneo altamente sofisticado de bunkers interconectados, construídos para suportar ataques aéreos e manter as operações do alto comando da Wehrmacht funcionando sob qualquer circunstância. Maybach-Brewery foi concluído em 1939 e abrigava o alto comando do exército alemão OKH, enquanto o Maybach II, finalizado em 1940, servia ao alto comando das Forças Armadas OKW. Cada um dos 12 edifícios de superfície estava conectado a profundos abrigos de concreto reforçado, com sistemas de energia independentes, ventilação à prova de gás e poços de água próprios. A arquitetura foi projetada de maneira estratégica para enganar a aviação inimiga. Do alto, os edifícios pareciam ser apenas moradias comuns, escondendo completamente sua verdadeira função. Esses centros de comando operaram durante a maior parte da guerra como o cérebro tático do Terceiro Reich, onde eram traçados planos de batalha, coordenadas as frentes de combate e recebidas transmissões sigilosas. Em um tempo onde as comunicações precisavam ser seguras, rápidas e eficientes, os complexos Maybach representavam o ápice da engenharia militar alemã. Um tipo de QG invisível, cercado de floresta e protegido tanto pela natureza quanto pela arquitetura planejada para a guerra moderna. Ao lado dos complexos Maybach, localizava-se uma estrutura complementar, mas não menos importante, o Bunker Zeppelin, um centro de comunicações e interceptações de rádio, operado pela Reichspost, a mando do comando da Wehrmacht, construído entre 1937 e 1939. O Bunker Zeppelin era o responsável por assegurar que todas as transmissões entre os centros de comando fossem criptografadas, seguras e imunes a interferências externas. Ele era composto por um edifício de superfície estreito e alongado e um anexo de 3 andares parcialmente subterrâneo.
O diferencial da instalação era a vasta rede de cabos subterrâneos e túneis blindados que o conectavam diretamente aos complexos Maybach Primoroi II, criando um sistema integrado de comando e controle de guerra. Os operadores que trabalhavam no Bunker Zeppelin atuavam 24 horas por dia, com turnos contínuos, manipulando equipamentos de rádio, decodificadores e painéis de sinalização. Durante os momentos mais intensos da guerra, como a invasão da França ou os bombardeios aliados sobre Berlim, o bunker era o elo entre os generais em campo e a alta cúpula militar. Além disso, servia como ponto de escuta para interceptar mensagens dos aliados e coordenar contra-ataques eletrônicos. A complexidade da instalação era tamanha. Após o fim da guerra, os soviéticos reutilizaram parte da infraestrutura durante a Guerra Fria. Em tempos de conflito, onde a informação valia mais do que munição, o Bunker Zeppelin provou ser um ativo valioso, um coração oculto do Reich, que batia sob os pés de quem não suspeitava daquilo que estava enterrado ali. Nos meses finais da guerra, com o colapso iminente da Alemanha nazista e o avanço veloz do Exército Vermelho, os complexos Maybach e o Bunker Zeppelin passaram de centros estratégicos a alvos prioritários. Em abril de 1945, com Berlim cercada e a estrutura do Reich desmoronando, as tropas alemãs evacuaram os locais, destruindo parte dos arquivos e equipamentos sensíveis. O que não puderam eliminar a tempo foi deixado para trás. Pouco tempo depois, em maio de 1945, os soviéticos tomaram a região e passaram a ocupar as instalações. Por meio de acordos firmados com os aliados, os soviéticos explodiram grande parte dos complexos Maybach I em 1946, temendo que eles pudessem ser reutilizados em um eventual conflito futuro. No entanto, o Bunker Zeppelin resistiu parcialmente à destruição e foi incorporado à infraestrutura militar da Alemanha Oriental, RDA, durante a Guerra Fria. Ele foi modernizado, ganhou novos sistemas de comunicação e continuou operando como base até os anos de 1980. Hoje, os vestígios do que foi o coração do comando alemão podem ser visitados em parte. Galerias, fundações e painéis enferrujados servem como lembrança de que o poder também se constrói em silêncio nos subterrâneos da guerra. As ruínas de Maybach e Zeppelin não são tão conhecidas quanto os grandes bunkers de Hitler, mas sua função foi igualmente decisiva. Ali não se decidiam desfiles, ali se decidiam estratégias, invasões e execuções em massa. São as cicatrizes invisíveis da guerra que ainda hoje pulsam sob o solo da Alemanha. No norte da França, mais precisamente nas proximidades da cidade de Saint-Omer, repousa um dos monumentos mais impactantes da engenharia militar nazista, La Coupole ou a Cúpula. Esta gigantesca estrutura subterrânea, parcialmente esculpida em uma encosta de pedreira de calcário, foi construída pela organização TODT entre 1943 e 1944, como parte do ambicioso projeto de lançar em massa os mísseis Voo, 2 contra Londres e o sul da Inglaterra. A peça central da construção era uma enorme cúpula de concreto armado com 71 metros de diâmetro, 5 metros de espessura e pesando mais de 55 mil toneladas. O objetivo era claro: proteger as instalações de lançamento contra os bombardeios aliados, permitindo que as operações ocorressem mesmo sob ataque. Abaixo desse domo imponente, os nazistas planejavam instalar centros de armazenamento, montagem e abastecimento dos foguetes Vo-2, bem como dormitórios, oficinas e salas de comando. Toda a base foi concebida para funcionar como uma fábrica de terror automatizada, capaz de enviar dezenas de foguetes por dia em direção ao Reino Unido.
O acesso aos túneis seria feito por uma linha férrea construída especialmente para transportar os mísseis e suas ogivas diretamente das fábricas da Alemanha. Os foguetes seriam então preparados, abastecidos com combustível e lançados de duas longas galerias, chamadas Gustav e Gretchen, projetadas para resistir a impactos de bombas e ataques diretos. La Coupole não era apenas uma fortaleza, era uma promessa concreta de destruição em massa, feita em silêncio, sob toneladas de pedra e concreto. Apesar da engenhosidade do projeto e dos recursos investidos, La Coupole jamais entrou em operação plena. Os serviços de inteligência dos aliados detectaram a construção e, reconhecendo o risco que ela representava, organizaram intensos bombardeios aéreos a partir de meados de 1944. Mesmo sendo virtualmente impenetrável, com sua cúpula capaz de resistir a impactos diretos, as estruturas auxiliares, como trilhos, túneis e depósitos de abastecimento, foram seriamente danificadas, comprometendo a logística de funcionamento da base. Além disso, o avanço das tropas aliadas após o desembarque na Normandia, em junho de 1944, forçou os nazistas a abandonarem o local em julho daquele ano. A obra foi deixada incompleta, com muitas das áreas subterrâneas ainda em fase de acabamento e os sistemas de lançamento nunca ativados. Em setembro, o exército britânico ocupou a região e declarou o local inativo. No entanto, La Coupole continuou sendo um símbolo da ambição militar do Terceiro Reich. Um monumento à ideia de que, se tivessem tido tempo suficiente, os nazistas teriam levado sua guerra tecnológica a níveis ainda mais devastadores. O fato de os foguetes V2 terem sido usados em outras regiões, como Londres e Antuérpia, comprova a viabilidade do armamento. La Coupole, contudo, permanece como o grande IC do programa de foguetes nazista. O que teria acontecido se essa base tivesse funcionado como planejado? O mundo certamente teria conhecido um novo grau de destruição. A cúpula, silenciosa até hoje, guarda esse aviso em seu próprio concreto. Após o fim da guerra, La Coupole foi esquecida por décadas, como muitas das estruturas militares nazistas espalhadas pela Europa. Sua localização remota e o colapso das forças do eixo fizeram com que a cúpula permanecesse selada, coberta por terra e mato. Foi somente nos anos 1990 que o local foi recuperado e transformado em algo muito diferente de seu propósito original. Um centro de memória histórica e museu dedicado à ocupação nazista e ao programa de foguetes alemão. Desde sua inauguração em 1997, o espaço passou por diversas reformulações e hoje conta com exposições permanentes que abordam desde a resistência francesa até os horrores do regime nazista, além de uma análise técnica detalhada das armas V1 e V2. Um dos destaques é a presença de um planetário em 3D que conecta o passado da corrida armamentista com o presente da exploração espacial. Há também uma réplica funcional do foguete V2, cedida pelo Instituto Smithsonian, exposta dentro das antigas galerias. Ao caminhar pelos corredores frios e silenciosos do antigo bunker, os visitantes enfrentam não apenas a imponência arquitetônica da estrutura, mas também um convite à reflexão. Como uma obra pensada para a destruição em massa pôde se tornar um espaço de educação, ciência e memória? La Coupole não lança mais foguetes. Lança perguntas sobre guerra, tecnologia, moral e humanidade. É uma cicatriz convertida em lição, onde o concreto que um dia abrigaria o terror, hoje ecoa vozes de advertência e aprendizado. Em meio às colinas da Turíngia, no centro da Alemanha, encontra-se uma montanha aparentemente comum chamada Kronstein. Porém, sob sua superfície, esconde-se um dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial.
o complexo subterrâneo Mittelwerk, onde os nazistas deram continuidade à produção dos temidos foguetes V-2 após o bombardeio de Peenemünde em 1943. A decisão de mover a linha de montagem para debaixo da terra foi estratégica. Proteger a produção de novos ataques aéreos e garantir a continuidade do programa de armas secretas do Reich. Os túneis, originalmente escavados para a mineração de gesso, foram adaptados em tempo recorde para abrigar uma das maiores fábricas subterrâneas já criadas na história da guerra. Com mais de 20 quilômetros de extensão e uma área estimada de 250 mil metros quadrados, o complexo foi dividido em seções logísticas para armazenamento, montagem de foguetes, transporte ferroviário interno e administração. Os corredores eram largos o suficiente para locomotivas e empilhadeiras se moverem, e as paredes foram reforçadas com estruturas metálicas e concreto. O que tornava tudo mais aterrador era a ausência de janelas, ventilação natural ou qualquer traço de humanidade. Tudo era funcional, impessoal, mecânico. O Mittelwerk não era apenas uma fábrica, era um mundo oculto, onde a ciência se misturava à brutalidade e onde cada peça de foguete representava não apenas avanço tecnológico, mas também o custo humano pago por sua construção. Ali, no silêncio das entranhas da terra, a guerra era moldada à força de suor, aço e sofrimento. O que faz do Mittelwerk um dos locais mais macabros da Segunda Guerra Mundial não é apenas sua escala ou sofisticação técnica, mas o modo como foi construído e operado. A força de trabalho do complexo era composta por prisioneiros do campo de concentração Mittelbau-Dora, criado exclusivamente para abastecer a fábrica de mão de obra. Essas pessoas, judeus, comunistas, ciganos, homossexuais e qualquer um considerado inimigo do regime, eram submetidas a condições subhumanas de trabalho. Não havia luz solar, ventilação adequada ou descanso. Dormiam em barracões improvisados dentro do próprio túnel ou em instalações precárias nas montanhas. E eram forçados a trabalhar turnos de até 18 horas sem pausas, comida suficiente ou tratamento médico. A poeira tóxica, a fumaça constante da soldagem e a umidade provocavam doenças respiratórias que matavam em semanas. Estima-se que mais de 20 mil prisioneiros tenham morrido no complexo Mittelbau-Dora, muitos antes mesmo de verem os foguetes sendo lançados. Os guardas da SS patrulhavam os túneis com brutalidade metódica, punindo com espancamentos ou execuções qualquer sinal de fraqueza ou desobediência. Os engenheiros responsáveis pela produção, em vez de denunciarem o sistema, ajustavam seus projetos para maximizar o uso da mão de obra escrava. O resultado era uma fábrica literalmente movida a vidas humanas, onde a eficiência era medida em mortes por metro cúbico de produção. Mittelwerk não é lembrado apenas como um centro de inovação bélica, mas como um símbolo do custo moral que se paga quando a tecnologia é colocada a serviço do fanatismo e da destruição. Quando o colapso do Terceiro Reich se tornou inevitável, em março de 1945, a produção de foguetes no Mittelwerk foi interrompida. Com o avanço das tropas americanas, os nazistas tentaram apagar os vestígios mais comprometedores do local, destruindo documentos, sabotando equipamentos e selando partes dos túneis. No entanto, grande parte da infraestrutura sobreviveu, permitindo que, ao final da guerra, os aliados descobrissem a verdadeira extensão do projeto. Muitos dos cientistas que trabalharam no Mittelwerk, incluindo Wernher von Braun, foram capturados pelos americanos e levados aos Estados Unidos sob a operação secreta chamada Paperclip. Eles viriam a se tornar peça-chave no desenvolvimento do programa espacial americano, uma ironia histórica perturbadora.
Já os prisioneiros sobreviventes raramente receberam o mesmo reconhecimento. Libertados em estado de extrema desnutrição, foram deixados para reconstruir suas vidas sem qualquer reparação ou justiça plena. Após a guerra, o governo soviético tentou inutilizar os túneis com explosões, mas a solidez da rocha manteve muitas seções intactas. Com o tempo, partes do complexo foram redescobertas e transformadas em memorial, enquanto outras permanecem inacessíveis até hoje, cercadas por lendas sobre foguetes inacabados, armas experimentais e túneis colapsados cheios de esqueletos esquecidos pela história. O Mittelwerk é mais do que uma ruína industrial. É uma ferida geológica aberta, cravada no coração da Europa, que ainda hoje sussurra sobre o dia em que a ciência foi transformada em instrumento de terror. Uma lembrança concreta de que a tecnologia, quando divorciada da ética, pode se tornar o instrumento mais cruel da humanidade. Por trás de cada túnel escavado, de cada cúpula reforçada ou de cada parede de concreto, havia algo mais profundo do que estratégia militar. Havia medo, ambição e a tentativa desesperada de controlar o mundo a partir da sombra. Os bunkers nazistas não foram apenas construções, foram símbolos de um regime que se escondia da própria humanidade enquanto tentava moldar o futuro pela força. Hoje, muitos desses locais estão em ruínas, mas continuam ecoando histórias que jamais devem ser esquecidas. Se esse vídeo te levou a refletir, a questionar ou simplesmente despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também busca entender o que existe além da resposta.